Poetas Brasileiros. Demonstre.com. Olá pessoal, meu nome é Mariane Ferreira, estamos aqui para mais um poema de bom dia e o entrevistado de hoje é Sandenberg Oliveira. Sandenberg, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada por ter vindo, por estar participando. Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre uma honra falar sobre coisas tão gostosas como poesia, como literatura, né? É verdade. Então vamos começar nossa entrevista falando um pouquinho como foi seu início na literatura, como foram os seus primeiros passos. Bem, ainda quando criança eu gostava muito quando meu pai saía para comprar jornal, eu chegava nas bancas de jornal, ele tinha o hábito de comprar revistinhas em quadrinhos para mim, então eu gostava muito da revistinha de Zé Carioca, porque era colorido demais, aquela coisa aí, o lúdico sempre chama a atenção da criança, então Sim. talvez tenha sido isso que tenha feito com que eu gostasse tanto de revistinha em quadrinhos, e ele comprava bastante, e foi uma das coisas que me despertou a questão da leitura, até porque eu não me recordo se na época existia a questão de nível 1, nível 2, nível 3 na escola, antes de entrar para o fundamental, e eu queimei essas etapas, eu nem passei por essas etapas porque eu já fui para o primeiro ano do ensino fundamental e no final das contas cheguei lá, já tive um embasamento da leitura graças a essas revistas que eu lia, né? Que legal! E a escola teve um papel muito importante na sua vida como artista, na sua formação de artista, não foi? Olha, escola é assim, é um laboratório maravilhoso que a gente vai levar para o resto da vida, né? Grandes amizades se fazem na escola e são levadas a vida inteira até o dedo não existir mais. A escola é um ambiente assim que serve muito para esse contexto de sociedade. Então, muitas das coisas que a gente constrói na escola a gente nunca esquece. E na disciplina de língua portuguesa comigo não foi diferente, né? A minha professora, o livro que nós utilizávamos era aquele livro Texto e Contexto, né? Norma de Sidney, quem é da minha época sabe muito bem do que eu estou falando, né? E aí tinha muita poesia, e como tinha muita poesia, a professora gostava de fazer aquelas leituras e também distribuir as leituras para os alunos, era uma coisa bem legal, e isso foi me encantando porque a maneira como ela lia era uma coisa também que me fascinava, e eu fui absorvendo aquilo, e no final das contas, quando eu chego no ensino fundamental 2, eu já tenho contato com a arte no sentido da professora de artes, né? De um lado tem a professora de português, que era fantástica, do outro lado tem a professora de artes, que também era fantástica, né? E foi o que me aproximou com a questão artística, seja da pintura, seja da questão teatral, e também da poesia, porque ela tem muitos textos que ela pedia que nós interpretássemos, que nós fizéssemos ali de maneira bem teatral, e nós fazíamos isso, e era bem rico. Que legal. E aí você teve esse primeiro contato no ensino fundamental, no ensino médio, mas você só foi escrever mais seriamente poesia já mais parte da vida adulta, né? E como é que foi esse processo? Né? Você passou por um momento difícil e... Amar se vem para o bem, né? É uma frase que é um tanto quanto estranha, mas ela tem um fundamento. Como eu perdi minha irmã, Simone já tem 17 anos de idade, então éramos muito próximos, até na idade, assim, porque era uma escadinha de irmãos, e nós éramos os mais velhos no sentido de que éramos muito próximos, então assim, eram muito unidos. E como ela morreu no acidente, eu fiquei com um buraco muito grande na minha vida, no sentido de alma e no sentido de espaço físico mesmo, porque eu gostava muito da presença dela comigo. Então. E estávamos sempre juntos, sempre mesmo. E no final das contas, com a morte dela, isso me causou um dano terrível, porque durante 2 anos eu fiquei muito depressivo com a ausência dela. Porque assim, como quem perde alguém que ama, sabe o quanto aquela ausência faz falta. Você sente aquele espaço vazio e você quer preencher aquele espaço com alguma coisa. E a única maneira que eu encontrei de preencher esse espaço foi com a poesia. Então, graças à poesia, eu pude preencher esse espaço e pude me encontrar. E a questão do encontro, da relação do sujeito consigo mesmo, ele só é possível quando você
que tem essa coisa da identidade, né? Quando você perde a identidade, a sua própria identidade, para reencontrá-la é um processo muito complicado. E eu pude, graças à poesia, né, reencontrar essa identidade comigo mesmo que eu havia perdido com a morte dela. E depois que você termina o ensino médio, que você passa por esse processo, você entra no curso de pedagogia, né? Entra para a vida de professor, né? Formação de professor, né? Que foram os que primeiro lhe inspiraram na vida artística, e aí você acaba seguindo o mesmo caminho deles. Como é que foi essa entrada na universidade, esse contato? Ser professor, na verdade, eu acho que foi eu não busquei ser professor, mas eu acho que a vida me buscou para ser. É mais ou menos isso, porque assim, as pessoas sempre perguntam isso em sala de aula, mesmo, professor, por que você escolheu ser professor? Eu não escolhi ser professor, não sei, eu acho que o mundo queria que eu fosse professor, as coisas que eu fazia já me colocavam na condição de professor. Então assim, comecei a fazer pedagogia, mas eu não me encontrei, né, na pedagogia. Eu sentia falta de alguma coisa que me preenchesse, né, e eu só encontrei isso, foi daí que fez com que eu, assim, não desmerecendo a pedagogia, porque ela é linda, fantástica, maravilhosa. Em tudo que se faz tem um pouco da pedagogia. Sim. Mas eu queria algo mais que me desafiasse, que pudesse fazer com que eu colocasse em questão algo que eu tinha que buscar, porque era maior do que eu precisava. Eu tinha essa coisa. E eu só encontrei em letras, que letras foi que preencheu aquela coisa que eu buscava e eu encontrei ali. E você, quando começou a cursar letras, estudar a nossa língua mãe, esse processo acabou se refletindo na sua escrita de poemas, né? Seus poemas se tornaram mais maduros, mais pensados, né? Como é que foi esse processo? Exato, assim, todo escritor, ele é muito mais leitura, é 90% leitura e 10% escrita. Quem escreve sabe disso. Até porque existe a questão da neutralidade do texto, né? Nada que você escreve é totalmente seu, porque tem tudo que você carregou durante a sua vida toda e toda a sua pesquisa, né? Toda a sua leitura. Então, assim, isso vai fazendo com que a maturidade poética ela comece a acontecer, porque você vai passar a produzir um texto que ele tem já uma formação melhor, um contexto melhor, em virtude das suas leituras, né? E vai fazendo com que a situação do fazer poético ele se torne algo muito mais fundamentado, embasado e não aleatório, né? E agora que você começa a escrever uma poesia mais madura, como é a sua poesia? Como é o seu processo de escrita? Quais são os principais temas que você normalmente aborda? A minha poesia tem um caráter muito simbolista, porque, por sinal, a poesia simbolista é uma das coisas que mais me fascina, porque tem a relação com a alma. O materialismo que hoje paira na sociedade torna a alma muito doente. O homem, hoje em dia a gente vive numa sociedade do ter, porque as pessoas estão esquecendo muito do ser. Verdade. E eu acho que você precisa ter a noção de que ser é algo fundamental. Não esquecer de quem você é, da sua identidade, das suas raízes. Então, o que eu trago para a minha poesia é uma reflexão muito forte também sobre esse sentido, de você não se perder nessa vida tão materialista e de você poder sempre estar se encontrando. Você tem que ter sempre esse contato consigo mesmo. Então, a minha poesia traz muito um diálogo de mim comigo mesmo. Que massa. Isso é o que o simbolismo, na verdade, busca. E como você compartilha essa sua poesia? Como você divulga ela? Quais são os principais meios? Ou você não divulga? Como é que é esse processo? Bem, eu sou um pouco retrógrado com relação a todo esse processo de automatização que acontece na sociedade de hoje, né? Esses mecanismos de hoje. Eu sou um pouco retrógrado nesse sentido. Eu só sei o básico do básico mesmo. Aí por eu saber o básico do básico, eu ainda posto as coisas nas minhas redes sociais, né? Confesso que às vezes não tenho muito tempo, mas o tempo que eu tenho, às vezes eu posto um vídeo, escrevo lá e posto lá um texto,
de um poema que eu faço, como também usar o WhatsApp para isso. Mas uma das coisas que eu faço muito são áudios, né? Eu faço Legal. áudios de poesias de poetas amigos, como também de outros textos que eu acho que traz uma mensagem bem legal. Aí eu vou, sento ali e de maneira bem básica mesmo, eu coloco um fundozinho musical e faço a declamação daquela poesia para que as pessoas possam se encontrar um pouco. Mas tem sempre essa coisa do encontro. Que legal. E o curso de letras, ele trouxe uma oportunidade muito interessante na sua vida, que foi participar do projeto Leitura Além da Sala de Aula, né? Como é que era esse projeto? Eu me inscrevi para extensão, né? Era um projeto de extensão da universidade e o que acontece? Era um projeto belíssimo, que eu pude perceber que me permitiria desenvolver muito a questão da leitura, que eu era fascinado e sempre fui até hoje. Sou, de fato. Então, a Leitura Além da Sala de Aula era um projeto da professora Edna Rangel que a gente levava para os hospitais, principalmente a Liga contra o Câncer, né? Ele era na Liga contra o Câncer, o projeto, que eu tive o prazer de ter sido treinado pelo oncologista e cirurgião plástico Edilson Pinto, pessoa humana fantástica, assim, que eu agradeço demais até hoje pela colaboração dele, mas assim, era um projeto que a gente chegava na Liga e a intenção era desenvolver leituras com o intuito de fazer com que os pacientes pudessem se reinserir, se reencontrar, porque essa questão da identidade que eu falei anteriormente é muito forte aí, essa perda da identidade nesse momento faz com que o paciente entre naquele estágio de achar que a vida vai acabar ali e que não tem uma cura. Confesso, é difícil você lidar com a questão do câncer, mas não desacreditar é complicado, porque termina facilitando com que o término, a situação chave da doença possa ser mais negativo. Então você tem que acreditar sempre. Eu consigo, eu posso, e as leituras tinham essa intenção. Eram leituras que faziam com que eles se reencontrassem. Eu posso. Vou usar esse exemplo do personagem, dessa leitura que foi feita. A poesia, ela tem a questão da emoção, né? De permitir que a emoção ela aconteça, tal, e a intenção é fazer com que essa emoção ela acontecesse atrelado a palavras de positivismo. Que legal. Então, a poesia, mais uma vez, ela está agindo como uma cura, né, nesse processo de humanização do ambiente hospitalar, não é isso? Exato. E esse projeto, ele teve um fruto muito legal, que foi esse livro, né, o livro Janela da Alma, né, que foi o fruto dessa experiência que você passou nesse projeto. Exatamente. A capa do livro em si você percebe que tem um olho, né? E logo dentro do olho, a questão da pupila do olho, você vai ver que tem uma árvorezinha branca, o que remete à alma. Que tem tudo a ver com o que eu já fiz e faço em se tratando disso, essa minha ligação com a questão psíquica da alma e tal. O olho é, na verdade, uma janela, né? Sim. Uma janela, e assim, aqui, esse livro, A Janela da Alma, tem a intenção de fazer exatamente isso, de abrir, fazer com que portas e janelas se abram para um mundo que muitas das vezes é esquecido pelo povo, né? As pessoas que esquecem que alimentar a alma é algo fundamental, é humano demais, né? Essa relação com o próximo, respeitar o outro, dedicar-se ao outro, doar-se em um momento de sua vida para você poder ajudar o outro, isso é uma coisa fantástica. Então aqui eu trago exatamente o resultado desse projeto, né, que Leitura Além da Sala de Aula, pela prática da biblioterapia, né, que é uma prática muito antiga. E o que seria essa prática da biblioterapia? Bem, a prática da biblioterapia, na verdade, é uma coisa, sempre existiu, né? Sempre existiu, mas a gente acabou descobrindo que isso tem nome. Trabalhar a leitura com o intuito de reinserção social ou de curar males da alma, a angústia, a frustração, a perda dessa identidade, curar esses males é a prática real da biblioterapia. É fazer com que, através da leitura, esses males psíquicos possam ser curados.
E funciona. E por funcionar é que eu trago aqui vários registros de histórias de vidas de pessoas fantásticas que eu tive o prazer de conhecer durante a aplicabilidade do projeto. Ai, que legal, Sonnenberg, de ver esse outro lado da poesia como um instrumento de cura, como um instrumento de autoconhecimento, de mudança, transformação social. E de você como professor, né, que teve sua vida mudada por professores e hoje muda a vida dos seus alunos através da biblioterapia também, das artes cênicas. Eu quero agradecer a sua participação aqui, mais uma vez. Pessoal, para conhecer os poemas do Sonnenberg e de outros poetas que participam do Poema de Bom Dia, continue acompanhando aqui no canal, comprem o livro dele, conheça mais o Sonnenberg, vale a pena. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau! Até outra vez aí.